Hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento, tá? Eu vou falar aqui alguns sinais, alguns sintomas de que você pode melhorar o seu autoconhecimento, pode se conhecer um pouco mais e como que isso melhora a sua vida, né? Como que isso tende a contribuir para você, tá? Eu acredito que trazendo assim exemplos fique mais fácil, né? Mais palpável. Então vamos lá? Bom dia mais uma vez. Que delícia, né? Tá aqui. Gosto de começar o dia assim, né? Gosto de começar com assuntos, com momentos que contribuam para a gente elevar a nossa energia, porque a gente sabe que amanhã, o início da manhã, ele tem um poder muito grande, né? Em como todo o nosso dia se desenrola. Eu sempre falo isso por aqui, porque foi algo que eu demorei um pouco para entender, né? Para perceber. E eu começava já o dia muito acelerada normalmente, já caindo da cama, né, com celular e notificações e já fazendo as coisas, escovando os dentes e vendo coisa no celular. Então, assim, era uma bagunça e eu sei que isso se desdobrava em todo o meu dia, né? Então, conforme eu fui percebendo essa diferença que faz a gente ter um momentinho ali, né, de conexão, de oração, né, se for uma coisa que faz bem para você, um momentinho ali de silêncio, né, de pelo menos respirar, voltar para você. A gente sabe que isso ajuda bastante, que isso contribui muito para que todo o nosso dia seja melhor. E, e isso está muito ligado com a questão do autoconhecimento também, por quê? Porque quando a gente não olha pra gente, quando a gente vai se esquecendo e se deixando de lado, isso também vai se perpetuando, né? Essa sensação de desconexão, até é um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Essa sensação de estar perdido, sabe? De fazer as coisas, mas é como se você estivesse correndo uma maratona. E meu primo aqui corre maratonas, esse médico maravilhoso que está aqui hoje, me dando essa alegria, né? De estar aqui presente com a gente. Você corre a maratona ali, né? A todo vapor e você passa pela linha de chegada ali no fim do dia, mas é uma sensação esquisita, né? Não traz aquele preenchimento, não traz aquele bem-estar real, né? Você no fundo se sente perdido, se sente triste, se sente desconectado. Então, quando a gente tem esse olhar para dentro, né? Que a gente fala que os olhos eles são as janelas da alma, né? Então permitem a nossa alma acessar esse mundo externo. Mas quando a gente olha para dentro, a gente consegue ali acessar um lugar onde está o verdadeiro preenchimento, né? Onde está aquilo que realmente nutre a nossa alma, aquilo que realmente nutre o nosso ser. Então, quando a gente fala em autoconhecimento aqui, e eu vou falar desses sinais para vocês, eu tô falando num nível que até é um pouco menos profundo, tá? Mas ele contribui. Eu vou explicar por quê. Falar de autoconhecimento num nível mais profundo, para mim, eu tô falando aqui da minha ótica, tá? Para mim é falar justamente desse olhar mais espiritual, desse olhar mais essencial, né? Desse mundo interno que a gente tem, que todos nós temos, e que às vezes fica um pouquinho abafado, um pouquinho sufocado por todas essas camadas, né? Todos esses elementos e essas informações com as quais e com os quais a gente se depara aqui na nossa vida cotidiana, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento num nível mais profundo, isso está ligado justamente a esse mergulho mais profundo também, né, para dentro de nós, né, para acessar esse lugar mais alto, né? E então eu vejo que assim existem caminhos para isso, né? A meditação é um caminho, né? Formas de oração também são caminhos, atividades terapêuticas que nos permitam entrar em contato com esse lugar são caminhos, né? O silêncio é um caminho que para mim, eu não vou dizer que é o único, porque existem muitas possibilidades, né? Mas eu vejo que é justamente quando a gente fecha os olhos por alguns momentos e silencia, procura silenciar, é justamente quando a gente consegue acessar esse lugar, né? Esse lugar de calma, esse lugar de paz, esse lugar de plenitude, que traz essa sensação de integração com o todo.
né, que traz essa sensação de pertencimento real, né, desse lugar, né, a esse lugar ao qual a gente realmente pertence. Então, eu vejo que isso seria falar de autoconhecimento num nível mais profundo, e a gente vai fazer isso aqui também, tá? Mas hoje eu quero falar de um lugar que ele é um pouco menos profundo no sentido de que a gente está olhando para o ego, tá? E o ego, ele é como se fosse uma roupagem, né, composta pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pela nossa mente, pelo nosso corpo, né? Então o ego, ele é essa configuração com a qual a gente veio para cá, né, com a qual a gente está na Terra encarnados, né, para ter essa experiência, eu como Camila, você como você. E aí a gente conhecer também essa roupagem, conhecer esse lugar, né, do ego, também tem o seu valor. Por quê? Porque apesar de ele ser algo temporário, transitório e não se referir ao que a gente é realmente em essência, a gente estar alinhado, né? A gente conhecer as nossas emoções, aprender a gerir as nossas emoções, aprender a cuidar do nosso corpo, aprender a alimentar e nutrir a nossa mente com coisas que elevem, tudo isso contribui para que haja um alinhamento, né? Espiritual também, né? Então um alinhamento que permita essa condução pelo nosso espírito, por esse lugar mais alto de sabedoria, né? Então por isso que eu vejo que é muito importante também a gente olhar para esse lugar e a gente não desprezar o ego, né? Não desprezar essa configuração com a qual a gente está aqui encarnados, tá? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou falar aqui de alguns sintomas, alguns sinais, né, de um baixo grau de autoconhecimento, justamente para alertar no sentido de que, no sentido de quais lugares você pode olhar, para quais lugares você pode olhar para ampliar o seu grau de autoconhecimento, né? Essa que é a ideia. Então, o primeiro sinal, o primeiro sintoma que a gente pode identificar, né, como precisamos melhorar, podemos melhorar e isso vai ser bom, isso vai contribuir, é um sentimento de desconexão. Eu até vou olhar aqui que eu anotei algumas coisas que eu não quero deixar de falar para vocês, tá? Um sentimento de desconexão com você mesmo e com o mundo também, sabe? Então, é essa sensação que eu falei de ficar perdido, de se sentir sozinho, né? Você não consegue nem identificar quais são as suas reais necessidades, quais são as coisas das quais você realmente precisa. Porque o que acontece muitas vezes, né? Como a gente está muito ligado ao externo, como a gente tem pouco essa conexão com nós mesmos, esse olhar para dentro, né, que eu falei, acaba que a gente muitas vezes pensa que quer ou pensa que precisa de coisas que no fundo são coisas que são importantes para as pessoas, né, em geral, mas não necessariamente aquilo é para você, não necessariamente aquilo se adequa a você, não necessariamente você tem afinidade com aquilo. Então é muito comum a gente se deparar com pessoas, e eu sou uma dessas pessoas, né, fui uma dessas pessoas que realizou coisas, né, e que foram importantes, né, que contribuíram para a minha experiência pessoal e profissional, mas que não me preenchiam verdadeiramente, né? É claro que o preenchimento do qual eu falei lá no início é diferente, a gente está falando aqui de um outro nível. Porém, muitas vezes a gente vai em busca de algumas realizações que no fundo não é o que a gente realmente quer e acaba sendo uma armadilha, porque a gente pensa que sim. E por que a gente pensa que sim? Por que a gente pensa que é o que a gente quer? Porque a gente está desconectado da gente. Então a gente fica olhando para as pessoas, né, se comparando com as pessoas, almejando coisas que no fundo não necessariamente são coisas que você quer de verdade. Então assim, quantas pessoas sabem o que elas querem de verdade para a vida delas, né? Então se a gente perguntar aí para as pessoas quais são seus objetivos, algumas pessoas têm objetivos, né, têm metas, mas muitas vezes até mesmo essa definição de objetivos e de metas é muito pautada pelo social.
né? É muito pouco pautada pelo sentir da pessoa, né? Então, por exemplo, você tem pessoas que podem ser muito bem-sucedidas até na carreira, né? Podem ser muito competentes, mas no fundo elas se sentem desconectadas, elas têm esse sentimento, né? Nos poucos momentos em que elas se permitem tirar essa armadura, né? Quando baixam as barreiras, aqueles momentos às vezes em que a pessoa chega em casa e realmente se permite olhar para ela mesma, olhar para como está a vida dela, e aí ela de repente tem essa percepção, né? Esse sentimento de descontentamento, de insatisfação, né? Então, no fundo, como eu falei, isso só acontece quando ela se permite um contato com ela mesma, porque às vezes no dia a dia a pessoa tá ali naquele personagem, né? Ela veste aquela máscara, coloca aquela armadura, como eu falei, aquela roupa, né? Tô falando aqui de um modo grosseiro, mas aí a gente vai pro mundo, né? A gente vai pro mundo, a gente vai pra guerra, e aí a gente tá lá, né? E a gente tem que ser firme, a gente tem que ser forte, a gente tem que aguentar. E não necessariamente são coisas que estão realmente nos trazendo satisfação, né? E no fundo, gente, eu até falei aqui, né, na live passada, a gente tem que tomar um certo cuidado também com o seguinte: muitas vezes, quando esse sentimento acontece, não necessariamente significa que você não goste do seu trabalho ou não goste da sua vida, da sua rotina, tá? Muitas vezes pode ser também simplesmente uma distância de você mesmo muito grande, que não permite com que você se entregue e viva as suas experiências de uma forma presente, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque eu vejo muitas pessoas falando, né, troque de emprego, né, vá fazer o que você ama. Então eu vejo que tem que tomar um certo cuidado com isso. Eu acho que em alguns casos sim, mas em outros casos não se trata necessariamente de gostar ou não, estar feliz ou não com o teu trabalho, né? Eu vejo que às vezes é mais uma falta de alinhamento interno, né, que talvez acabe gerando um alinhamento também com esse externo, do que necessariamente um descontentamento real com a profissão, tá? Agora, se existe esse alinhamento e você está descontente, né, possivelmente porque fez escolhas lá atrás com baixo grau de autoconhecimento, aí é diferente, né? Aí eu não vejo problema em você assumir isso, né? E claro, né, tomando os cuidados necessários, procurar ver, de repente, de fazer uma mudança, né? E isso é muito comum, né? Porque a gente toma decisões muito importantes muito cedo, né? E a gente desde pequeno aprende a olhar muito para fora, a gente aprende a buscar aquilo que as pessoas estão fazendo, aquilo que é sinônimo de sucesso para as pessoas, né? Então não é incomum que a gente tome decisões e faça escolhas lá atrás, muito jovens, que não são exatamente as decisões que vão nos deixar felizes, deixar realizados, né? Inclusive profissionalmente. Oi, querido, bem-vindo. Então, como é que o autoconhecimento te ajuda aqui, né, em relação a esse sintoma de desconexão, né? Justamente porque ao olhar para você, você começa a reconhecer essa falta de algo, né? Você começa a identificar esse incômodo, porque você sai do modo automático, você sai do modo guerreiro, né? Que veste a armadura e sai de manhã para, enfim, viver o seu dia de uma forma robotizada, sabe? Você se permite assumir suas próprias emoções, você se permite entender o que está acontecendo com você, né? Você se permite olhar para você, questionar, né? Do que eu gosto, o que está faltando no meu dia, por que eu me senti assim hoje, naquele momento, por que naquele momento daquela reunião, aquilo que aquela pessoa falou me deixou desse jeito, né? O que aquilo disparou em mim? E aí você vai compreendendo, até para identificar onde é que estão os gargalos, onde é que estão as questões realmente, né? Então, conforme você vai questionando o que você gosta daquele trabalho, o que você não gosta, né? O que você gostaria que fosse diferente, como você gostaria que fosse
uma rotina ideal, digamos assim, um dia ideal, você vai conseguir identificar o que é importante para você verdadeiramente, né? Então, se eu pudesse escolher aqui como seria o meu dia, né? Você começa a identificar o quão distante aquilo tá do que você está vivendo e começa a identificar o que de repente você pode trazer para o seu dia ou começar a eliminar também, né? Então você começa a entender quais são as suas paixões, né? Quais são as tuas vontades verdadeiras através do autoconhecimento. Então esse é um primeiro sintoma, né? Um primeiro sinal, esse sentimento de desconexão e de se sentir perdido. E que o autoconhecimento vai te ajudar nesse sentido, tá? E o segundo sintoma, passando para o segundo sintoma, é a dificuldade de lidar com as emoções, né? E de gerir as emoções. Então, assim, tem muitas pessoas que às vezes não conseguem expressar as emoções de uma forma saudável. E por que elas não conseguem fazer isso? Muitas vezes porque elas não conseguem nem identificar as próprias emoções. Como é que você vai expressar algo que você não sabe o que é? Como é que você vai falar do que você está sentindo se você não sabe o que você está sentindo? Então, muitas vezes, algumas dessas questões ligadas às emoções têm a ver com essa falta de contato. A pessoa não entra em contato com o que ela sente, né? Ela foge das emoções sem perceber. Você já percebeu que em alguns momentos, quando você não quer lidar com o problema, pode acontecer de você começa a pensar no assunto e vai fazer outra coisa. Vai assistir uma série, vai beber, vai pegar alguma coisa para comer, começa a trocar o dia pela noite, né? Tem pessoas que fazem isso porque elas não querem lidar com aquela realidade, elas não querem lidar com aquela situação. Então a pessoa começa a tentar fugir ali, né? Para não entrar em contato. E, gente, isso é uma coisa assim, todos nós fazemos em alguns momentos, né? Porque tem momentos que realmente são muito desafiadores, porém a gente sabe que não resolve o problema, né? Como eu falei também na live passada, igual aquela feridinha que se você não tiver ali o momento de passar o soro fisiológico, a água oxigenada, enfim, limpar, vai doer na hora, mas se você não fizer isso, como é que você espera que aquilo sare, né? Que aquilo se cure? Então, vejo que essa questão de gestão das emoções é um ponto fundamental e que a gente negligencia, sabe? A gente não dá o devido valor para aquilo que a gente sente, né? A gente não olha para isso e não dá a importância que esse aspecto merece. Porque muitas vezes a gente não percebe que a gente está simplesmente adiando a questão, né? A gente está simplesmente empurrando aquilo para frente e não é assim que as coisas vão se resolver. Pelo contrário, aquilo pode gerar um acúmulo de insatisfação, um acúmulo de tristeza, até mesmo de raiva, né? E aí você começa a ter explosões de raiva, inclusive com pessoas que você ama, com pessoas que estão mais perto de você e você nem sabe por quê, né? E as pessoas não entendem nada. E no fundo é justamente uma maneira ali de você colocar aquilo para fora, só que de um jeito não saudável, né? Um jeito que não vai contribuir para as suas relações. Então, eu vejo que começar a compreender as emoções e assumir quando a gente não tá bem, sabe? Assumir alguma coisa que não tá legal. Esse é um primeiro passo, né? E não fugir. E isso também inclui uma comunicação interna positiva. E aqui eu não estou falando de positividade tóxica, né? Pelo contrário, é justamente a gente procurar conversar com a gente em relação, mesmo aquilo que não tá legal, mas de um jeito positivo, sabe? De um jeito acolhedor, de um jeito compassivo, compreensivo. Porque nós tendemos muitas vezes a ser muito críticos com nós mesmos, muito exigentes com nós mesmos, né? Então pode perceber, se um amigo vem te contar alguma coisa, muitas vezes alguma coisa que às vezes ele acha que não foi legal, que ele tenha feito, como que você trata isso, né? Em geral, quando é uma pessoa que a gente ama, né, um amigo querido,
a gente acolhe a pessoa, né? A gente procura olhar o outro lado, compreender por que a pessoa fez aquilo daquela maneira. A gente entende que foi o que ela conseguiu fazer e a gente procura transmitir isso, né, para a pessoa. Agora, quando é com a gente, pensa, como é que você faz, né? A gente se chicoteia, né? A gente não se perdoa, a gente se coloca num lugar de, eu ia falar de maldade, mas de muita crítica, né? E que vira uma tortura. Então eu vejo que a gestão das emoções também envolve isso, sabe? Envolve você... Às vezes a gente justamente não entra em contato com as nossas emoções por isso. Porque a gente sabe que a gente é muito carrasco com a gente mesmo. Então você fala, nossa, eu não vou ficar sozinha com essa pessoa. Eu é que não vou entrar em contato com essa pessoa, não, porque eu sei como é que ela é. Então você foge de você mesmo. Porque você sabe que com você o bicho pega, né? E eu tô falando aqui pra vocês, mas eu tô falando pra mim. E aí, gente, quando a gente começa a se tornar mais consciente, né, das nossas emoções e desses padrões, justamente é um primeiro passo para que isso comece a ser transformado, né? É justamente um primeiro passo para que você se permita a certas curas, né? Porque você começa a assumir aquilo que não tá legal, aquilo que não tá bom, né? Você começa a entender o que precisa ser melhorado, por exemplo, nos teus padrões familiares, né? Nas tuas relações familiares, no teu relacionamento. Então, não adianta, né, fingir, levar pra frente, adiar, sabendo que tem um negócio ali, porque não é isso que vai fazer as coisas se resolverem magicamente, né? Então, a gente precisa olhar para isso. E olhar para isso envolve muitas vezes algumas dores, né? Mas quando você tem uma comunicação positiva interna, uma comunicação positiva com você, tudo começa a melhorar, porque você começa a deixar de temer a você mesmo, né? Você começa a se permitir a esse contato. Então esse é o segundo sintoma, né? Uma dificuldade de lidar com as emoções. O terceiro sintoma, que eu vejo que é assim, um dos principais, tá? É a questão da baixa autoestima, sintoma de baixo grau de autoconhecimento. Quando você tem uma baixa autoestima. E por que eu vejo que esse é um dos principais, né? Porque você só não vai gostar de você quando você não se conhece. Se você se conhece, você gosta de você. Tem gente que acha que é o contrário, né? Não, a pessoa, se ela me conhecer, ela vai sair correndo. Mas no fundo é o contrário. Por quê? Porque quando a gente se conhece, a gente entende o que a gente é lá no fundo, sabe? E assim, ninguém é perfeito, né? Todos nós temos aqui as nossas questões, todos nós estamos aqui justamente para ter esse aprendizado, para muscular a consciência, né? Como eu costumo falar aqui, que eu aprendi com o grande mestre Eli Cravo. Da mesma forma que a gente vai na academia e a gente quer desenvolver músculo, a gente vem aqui também nessa vida, né? Encarnados, com essa roupagem aqui, eu como Camila e você como você, para desenvolver a consciência. E a partir do momento que a gente lembra disso, a gente se vê até com um olhar compassivo, porque é como se fosse uma criança que está aprendendo a andar, que está aprendendo a falar. Você não vai tratar essa criança quando ela cair pela primeira vez, que ela está tentando dar os primeiros passinhos, né? Você não vai ser rude, você não vai ser grosso, você vai ajudar ela a levantar, vai apoiar para que ela continue tentando, né? E com a gente às vezes é muito duro, né? Mas quando você entende que você está aqui justamente para melhorar e alcançar esse lugar de uma consciência mais expandida, você começa a se permitir um pouco mais e a gostar mais de você, né? Então, conforme você faz isso, você vai se conhecendo, você vai entendendo, licença aqui, gente, que tá um calor. Você vai entendendo que existe esse lugar de paz dentro de você, de confiança, um lugar divino, sabe? Uma centelha divina
que todos nós temos, mas que a gente entra muito pouco em contato, né? Todos nós temos esse lugar, todos nós somos esse lugar. E eu insisto nisso e vou sempre insistir. Tem pessoas com quem eu converso, já falei isso pra vocês, que falam, nossa, mas o homem é mau, essas guerras, as pessoas, não dá, o ser humano, não tem jeito, não tem conserto. E eu insisto em dizer, as pessoas, muitas pessoas estão perdidas delas mesmas e é por isso que essas coisas acontecem. Porque todas as pessoas em essência, e essa é a minha visão, tá? Todas as pessoas são boas, todas as pessoas têm esse lugar de amor, esse lugar divino, sabe? Essa centelha divina. A questão é que muitas vezes a gente não acessa. E aí por que eu gosto da meditação, né? Novamente, porque a meditação te lembra desse lugar. Ela te leva para esse lugar. Ela te permite justamente acessar esse lugar, né? Então, quanto mais a gente treina a meditação, porque é um treino, né, que precisa ser feito, não é fácil, porque a nossa mente ela tem um outro modo de operar, mas quanto mais a gente treina, mais a gente começa a se familiarizar com esse lugar e chegar nesse lugar, né? E hoje mesmo eu estava meditando, estava bem difícil no início, bem desafiador, né? A meditação, ela requer que você realmente se dedique, sabe? Para esse treino e se entregue para esse momento. E não é fácil, até isso não é fácil, né? Você falar, não, eu vou me propor aqui a fazer, a ter esse tempo. Porque a tendência é você sentar ali e já começar a pensar nas coisas que você tem para fazer, né? No boleto que tem que pagar hoje, né? Na comida que você vai fazer no almoço, a consulta que você precisa marcar ou desmarcar, a pessoa que você precisa responder e que não respondeu ainda. Então, gente, esse é o treino mesmo, sabe? Esse é o treino mesmo. Então, às vezes a pessoa pensa, não é pra mim. Mas no fundo, todo mundo vai sentar e vai ter essa dificuldade. Todo mundo vai sentar ali, vai fechar os olhos, os pensamentos vão começar a pipocar, né? Todo mundo vai sentir isso, porque esse é o nosso modo de operar aqui, né? A gente tem mente aqui, emoções não é à toa, faz parte do treino, sabe? Mas é importantíssimo a gente insistir, porque aí você vai compreendendo como é que são os teus padrões, até mesmo de pensamento, até mesmo nesse momento da meditação, sabe? Você vai compreendendo que você precisa se colocar no lugar de observador, deixar eles passarem, procurar não se apegar e ter paciência e ter persistência. Mas a gente fala disso no outro dia, que eu já até falei muito aqui, bem mais do que eu iria falar. Mas tudo isso porque esse lugar, né, da autoconfiança, da autoestima, ele tem muita relação com isso. Ele tem muita relação com você se conhecer profundamente, e entender que você está aqui melhorando todos os dias, e com isso você começa a gostar mais de você. Você descobre que você é bem mais interessante, bem mais fantástico do que você imagina. Por mais que você veja, né, um monte de coisas que você acha que não gosta, você começa a mudar o teu olhar, sabe? Da mesma forma que você faz com um amigo que você gosta, você começa a ser mais compassivo com você. Eu não tô falando aqui para passar a mão na sua própria cabeça, né, e continuar errando de propósito, né, porque agora pode. Não é isso. Pelo contrário. Justamente quando você começa a ser mais compassivo, você tende a escorregar menos em algumas coisas, porque você vai ficando mais consciente e com menos medo. O medo, muitas vezes, e a tensão fazem com que a gente erre mais. É muito louco, né? Mas justamente a tensão, a falta de relaxamento e de paz interior e a ansiedade muitas vezes fazem com que a gente erre mais. Quando a gente se permite estar num lugar de mais naturalidade com a gente tende a ser muito mais conduzido pela nossa sabedoria, né? Então, a autoestima é um tema assim que a gente precisa fazer algumas lives para falar sobre isso, porque ela tem tudo a ver com o autoconhecimento.
tudo a ver. Como eu falei, você só não gosta de você se você não se conhece. Essa é a minha percepção. E aí você vai desenvolvendo seu autoconhecimento, você vai aprendendo a olhar para você com esse olhar, vendo as suas habilidades, né? E com isso você vai desenvolvendo mais auto-amor. Então, este é o terceiro sintoma. Quando você está com a autoestima muito abalada, muito baixa, é sinal de que você precisa se voltar para você e se voltar para o seu autoconhecimento. E eu vou falar aqui um último sintoma, né? E a gente divide essa live em duas, senão vai ficar muito longo. Que são os padrões de comportamento destrutivos. Gente, se vocês quiserem comentar, tá? Fiquem à vontade aí para falar, se vocês se identificam, como é que é para vocês isso, né? Se vocês percebem essa questão da autoestima ou não, tá? Fiquem à vontade aqui para comentar. O quarto sintoma, né, de um baixo grau de autoconhecimento, padrões de comportamento destrutivos. O que seria isso? Quando a gente começa a ter comportamentos que são prejudiciais para nós mesmos, e isso parece um pouco irracional, né? Você fala, por que eu vou fazer algo que não é bom para mim? Por que eu vou fazer algo que me prejudica, que é destrutivo para mim? Mas no fundo é justamente por se conhecer pouco e por não compreender as motivações por trás daquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, quando você começa a desenvolver alguns vícios e alguns hábitos ruins, quando você começa, por exemplo, a recorrer à comida, à bebida, a doce, quando você começa a buscar coisas que são baixas, de baixo padrão vibracional. E isso vira uma rotina, tá? Porque um hábito, como que ele funciona, né? Um hábito, ele é assim, são 3 etapas. O gatilho, a recompensa e a rotina. Ou o contrário, né? O gatilho, a rotina e a recompensa. Então, normalmente tem ali alguma coisa que acontece, algum sentimento, alguma emoção que você tem em um determinado momento. E aí aquilo dispara alguma coisa em você, um gatilho, e aí você vai, em função disso, buscar algo, nesse caso aqui que a gente está falando, algo que é ruim, para amenizar aquela sensação que aquele gatilho disparou. E isso se torna uma rotina, porque você tem uma recompensa com aquilo. Vou dar um exemplo. Você chegou de um dia de trabalho que você teve uma reunião péssima, deu tudo errado, você não apresentou como você queria, deu problema no PowerPoint, o seu chefe te olhou com aquele olhar que você sabe que você não atendeu, não correspondeu à expectativa. O cliente teve uma reação ali que você entendeu que não foi legal a reunião, né? O chefe deixou para conversar sobre isso amanhã. Então, assim, aquele dia que você chega em casa, você fala, meu Deus, né? Então, você tá triste, você tá chateado. E aí você vai lá se permitir comer uma coisinha gostosa para compensar. Só que aí não é uma coisinha, são várias coisinhas. Várias coisinhas. Uma sequência de coisinhas, né? De uma forma compulsiva até. Porque assim, gente, eu não tô falando aqui de coisas menores, coisas pequenas, coisas que não sejam prejudiciais, tá? É claro que em alguns momentos a gente quer sim comer um bolinho, um docinho, uma coisa que dê aquele afago, né? Que é aquele comfort food, né? Que deixa a gente ali num lugar de café na casa da mãe, sabe? Te leva para esse lugar, né, que tem uma memória, assim, tem uma relação afetiva até. Eu tô falando aqui de situações em que você tá comendo as suas emoções, né, que você tá bebendo as suas emoções, que você tá se anestesiando daquilo que você não quer sentir, né? Esses casos são os comportamentos destrutivos.
E aí, isso acaba se tornando um padrão, porque você vê, entre aspas, que funciona. Então, quando isso acontecer de novo, você já tem ali aquela rodinha do gatilho, da recompensa e da rotina. E é assim que um hábito ruim se instala. E é assim que você começa a desenvolver alguns comportamentos que são destrutivos, né? Então, quando isso acontece e você não tem uma autopercepção, né? Você não tem um costume de se observar, e você tem um baixo grau de autoconhecimento, né? Você não consegue entender a motivação, por que você está agindo daquela forma, aí é isso que acontece, né? Então, o autoconhecimento ele vai justamente te permitir interromper esses padrões, interromper esse ciclo, tá? Por quê? Quando você identifica que é isso que está acontecendo, numa próxima vez, já tendo mais consciência, você consegue interromper ali o ciclo. Então aconteceu a coisa, né? Ali, a sensação ruim, a sensação que você não gostou, você fala, opa, calma, eu não vou entrar naquele padrão, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou sair para andar, eu vou sair para correr, eu vou ligar para uma pessoa que eu amo e explicar para ver se ela me ajuda, eu vou marcar uma sessão de terapia, né, para falar sobre isso, porque eu sei que eu preciso falar sobre isso, né? Eu não posso guardar e embutir, porque eu também estou falando sobre isso, né? Não é sobre suprimir, né? As emoções, né? Especialmente a raiva, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar e eu achei muito válido isso. Quando a gente sente raiva, é algo muito forte, né? Pode ser muito forte. E aí você tem aquela coisa muito potente dentro de você. Imagina a força que você precisa fazer para suprimir essa emoção de raiva. A força interna que você precisa fazer para deixar aquilo ali, ó, como se você estivesse condensando tudo aquilo num núcleozinho, para ficar ali guardadinho dentro de você e você não explodir. Então isso também não é saudável, tá? Então eu tô falando aqui, não é de não ter comportamentos, esses comportamentos que eu falei que são destrutivos, e suprimir as suas emoções, suprimir a sua raiva, seu descontentamento, sua chateação com o que aconteceu lá no trabalho. É sobre encontrar outras formas de lidar com isso. E aí volta lá na gestão das emoções que a gente falou antes, né? Então é justamente você desenvolver um outro hábito, né? Você pode até ter esse movimento, né, de gatilho, recompensa e rotina, só que de uma forma positiva, incluindo coisas positivas nesse ciclo. Então quando acontecer, de repente, de eu chegar em casa e tá desse jeito, eu vou sair para caminhar. Eu vou observar meus pensamentos, eu vou colocar uma música que eu gosto, né? Eu vou voltar para casa diferente. Muito provavelmente você vai voltar para casa realmente diferente, vai tomar um banho e você não vai entrar naquele padrão. Então você começa a transformar os seus hábitos, né? E como que isso acontece? Autoconhecimento. Porque agora você sabe. O autoconhecimento traz justamente essa consciência, né? E, gente, as mudanças, elas acontecem justamente através da tomada de consciência. E por isso que eu amo terapia também, porque na terapia a gente faz exatamente isso. Coisas que estão ali dentro, né? E que muitas vezes são inconscientes e que a gente traz para a superfície, que a gente coloca para fora. E aí a gente compreende e a gente toma consciência. Como é que você vai mudar algo que você nem sabe que está acontecendo? Como é que você vai mudar algo que você nem sabe que é um padrão que você está repetindo? Difícil, né? Então, o autoconhecimento, ele vai justamente te permitir a essas tomadas de consciência que vão fazer grande diferença na sua vida, também em relação a esse sintoma, né? Que é o de ter um padrão de comportamentos destrutivos. Então, eu vejo que quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a entrar nesse lugar de se propor a isso, né? A maneira como a gente vive é muito diferente, é muito mais honesta, é muito mais verdadeira
e tende a ser de maiores ganhos pra gente, porque por quanto tempo às vezes a gente não vive sem nem saber, fazendo coisas que a gente nem sabe por quê, sentindo coisas que você nunca nem para observar e perceber que você está sentindo, e as implicações disso, né, das tuas reações, das tuas emoções com as pessoas. Você age de uma determinada forma que você nem sabe por que você está agindo daquele jeito, por que você está sentindo aquilo. Aquilo que a tua amiga vem te contar, daquela viagem que ela vai fazer, e que tem uma parte tua ali que, não sei, não ficou incomodada, ou aquela promoção que teu amigo vem te contar que ele teve no trabalho, você não conseguiu ficar feliz realmente, plenamente, no fundo porque aquilo fala sobre você, sabe? Aquilo fala provavelmente sobre algo que você sabe que você também pode, mas que você não está fazendo, ou que você gostaria de fazer e nem tinha percebido. E não que você não esteja feliz por eles, mas de repente aquilo te mostra coisas que você também precisa cuidar na sua vida, sabe? E que você nem tinha se dado conta, porque você não olha para você. Então, quando a gente faz esses movimentos, a nossa vida ela ganha uma outra configuração, sabe? Um outro caminho, uma outra maneira de percorrer esse caminho. Então, por isso que eu faço esses convites, né? Por isso que eu trabalho com isso e por isso que eu trago aqui essas reflexões, né? Nos conteúdos, nas lives. E tô gostando de fazer isso agora de manhã porque eu vejo que é legal a gente refletir, né? Juntos aqui. Eu vejo que é um momento muito precioso, assim, muito rico, muito valioso para mim. Então, eu vou parar por aqui e aí a gente continua na próxima quinta-feira. E agradeço muito por vocês que estavam aqui. Obrigada por terem me acompanhado, por terem me ouvido. E a gente continua. Depois vocês podem compartilhar comigo os insights lá no direct ou aqui embaixo nos comentários quando eu compartilhar a live, tá bom? E a gente continua conversando na quinta-feira. Acredito que às 9 da manhã, mas eu aviso vocês, tá bom? Obrigada, queridos, e até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia, boa quinta para todo mundo.